Dando continuidade ao nosso estudo sobre o etileno, nessa videoaula nós vamos para a segunda parte dos efeitos fisiológicos do etileno nas células vegetais e nas plantas, dando continuidade à nossa aula anterior. Um terceiro efeito dos etilenos está relacionado com a floração de abacaxi. Isso, o que nós vamos falar aqui, não serve para todas as espécies, serve para o abacaxi, que é uma bromeliácea. Nós podemos ver aqui no canto inferior esquerdo o processo todo de formação do abacaxi, desde o momento do florescimento até começar o desenvolvimento do fruto, até a formação do fruto como um todo. Então nós podemos ver do canto direito inferior também todo esse processo de maturação. Mas o que acontece? Numa plantação de abacaxi não é fácil trabalhar. Se vocês tiverem a oportunidade de entrar, não entrem, porque é extremamente doloroso, por causa das pontiagudas folhas que podem realmente ferir a gente. Então, o objetivo na cultura de abacaxi é você reduzir ao máximo o seu manuseio. E o florescimento ele pode ser um problema, porque você pode ter frutos em estágios diferenciados de maturação. Então, o que é feito? Você pode fazer a sincronização do florescimento, que vai levar a uma sincronização do processo de produção. Como é que você faz isso? Faz uma irrigação com água contendo uma solução diluída de etrel. E assim você vai ter uma sincronização e uma uniformização do florescimento e, consequentemente, da frutificação do seu abacaxi. Um outro efeito do etileno está relacionado com a abscisão, seja de folhas, flores ou frutos, porque ele atua diretamente no que nós chamamos de zona de abscisão, que é uma região que é modificada fisiologicamente e estruturalmente, morfologicamente falando. Quando a gente fala de zona de abscisão, é aquela região mais próxima ao pecíolo. É essa região localizada aqui nessa figura. É uma região que, histologicamente, olhando um corte anatômico, ela apresenta células mais compactas. Parece que há um adensamento. E esse adensamento não é só uma modificação histológica, morfológica, não. É uma modificação fisiológica também. Essas células têm uma fisiologia diferente do restante do pecíolo. E nesse caso, um exemplo típico da interação de auxinas com etileno, no crosstalk. Quando uma folha ela é nova, ele é um dos principais locais de síntese de auxina, principalmente os primórdios foliares. E à medida que a folha vai envelhecendo, é que ela vai diminuindo a sua produção de auxina. Então, neste caso, quando uma folha é nova, tem uma maior produção de auxina, e essa auxina ela inibe essa zona de abscisão a ser responsiva ao etileno. Porém, à medida que a folha vai envelhecendo, diminui a produção de auxina e tecidos mais velhos começam a produzir mais etileno. Então o tecido começa a produzir etileno. E esse etileno agora, ele age sobre a zona de abscisão. E o que ele faz? Ele modifica a produção de determinados compostos, de enzimas, para ser mais específico, que vão atuar na parede celular. E essa produção de enzimas que vão quebrar esses carboidratos que compõem a parede celular nessa zona de abscisão faz com que a folha fique mais fragilizada, menos forte. E aí basta um vento mais forte, basta encostar, ou o próprio peso da folha pode levar à abscisão. Lembre-se que nem todas as plantas apresentam abscisão. As árvores que apresentam abscisão são chamadas de caducifólias, mas tem árvores que não apresentam zona de abscisão. São chamados perennifólias. E aqui um exemplo mostrando a relação do etileno com a abscisão foliar, utilizando a planta Betula transgênica. O que eles fizeram? Eles fizeram um mutante transgênico sem o receptor para o etileno. O receptor é o ETR1-1. Então essa planta transgênica é essa planta do seu lado direito. A planta normal, o controle, é a planta do lado esquerdo. E o que eles fizeram? Fizeram uma pulverização com 50 ppm de etileno. E fizeram isso e observaram a resposta após 3 dias de aplicação. E as duas plantas de Betula têm exatamente a mesma idade. Vocês podem ver que a planta controle, do lado esquerdo, ficou completamente desfolhada. Enquanto que a planta transgênica, do lado direito, não houve abscisão alguma. Por quê? Porque ela não tinha mais os receptores para o etileno. E se ela não percebe a presença do etileno, ela não responde à presença do etileno. Não quer dizer que ela não vai envelhecer, não quer dizer que ela não vai ter senescência foliar posteriormente. Vai, porque faz parte do ciclo de vida, mas ela não responde mais à presença do etileno. Aqui um exemplo de etileno induzindo a abscisão de flores.
Neste caso aqui, nós temos uma flor num vaso. No lado esquerdo, nós temos uma planta que não foi tratada com etileno. Após o tratamento com 2 ppm de etileno, no primeiro dia já se começou a observar a queda das flores. No segundo e terceiro dia, a queda foi total. Vocês podem ver que não teve a queda das folhas, apenas das flores, mostrando que determinadas concentrações atuam de forma diferente dependendo do órgão sendo considerado. Aqui mostrando novamente um efeito de etileno na abscisão de flores, mas nesse caso nós estamos fazendo o que nós chamamos de inibição da ação. Lembre-se que você pode inibir a síntese, ou seja, não deixa formar etileno, você pode inibir a ação, ou seja, o etileno está formado, mas você não deixa que ele desencadeie o seu efeito fisiológico, ou você pode fazer a adsorção do etileno, retirar o etileno do meio, como por exemplo permanganato de potássio. Nesse caso aqui nós temos 2 vasos de flores. Do lado esquerdo, as plantas foram tratadas com MCP, que é o inibidor do receptor do etileno. E do lado direito, era uma planta normal. Ambas foram tratadas com etileno. E veja o resultado após alguns dias. As plantas que também foram tratadas com esse inibidor do receptor do etileno permaneceram com as flores presas à planta, enquanto que aquelas que foram tratadas apenas com etileno, nós podemos ver uma grande quantidade de flores sofrendo abscisão. Existe um efeito na quebra de dormência em algumas sementes que nós não vamos entrar em caso, porque não dá para a gente fazer uma generalização, mas existe um efeito típico do etileno que está relacionado com epinastia. Epinastia é uma condição em que o pecíolo ele cresce de forma diferenciada, ou seja, as partes de cima e de baixo do pecíolo crescem de forma diferente. Muito semelhante ao que acontece com o efeito das auxinas, no fototropismo ou no gravitropismo. Existe uma concentração diferente de auxinas entre as partes do órgão sendo considerado. No caso do etileno, existe uma indução desse crescimento diferenciado entre os lados opostos do pecíolo, fazendo com que o lado de cima do pecíolo cresça mais do que o lado de baixo do pecíolo. Então nessa foto nós temos uma planta controle e uma planta tratada com etileno apresentando o sintoma de epinastia. Ela não está murcha. O que aconteceu neste caso é que a parte de cima do pecíolo cresce mais do que a parte de baixo do pecíolo e, consequentemente, as folhas embocam para baixo. Elas migram para baixo, como se estivesse ficando murcha, mas elas não estão murchas. É que o pecíolo está crescendo mais na parte superior do que na parte inferior. Isso é chamado de epinastia. É típico de um sintoma das plantas que não estão adaptadas à falta de oxigênio, como por exemplo acontece com o alagamento. E aqui está mostrando como que o oxigênio atua neste processo. Nós podemos ver aqui do lado esquerdo superior, nós temos a ACC sintase, produzindo ACC, e a ACC oxidase, fazendo a produção de etileno. Mas nós podemos ver nitidamente que é necessária a presença de oxigênio para a conversão de ACC em etileno. Se eu não tenho oxigênio, não existe a conversão de ACC em etileno, porque a ACC oxidase depende da presença de oxigênio. Então o que acontece nesse caso? Nós temos 2 plantas aqui. Nós temos uma planta controle e nós temos plantas que foram colocadas em ambientes encharcados. Essas 2 aqui de baixo são mostrando os níveis de ACC e os níveis de etileno. Nós podemos observar nitidamente que as concentrações tanto de etileno quanto de ACC são baixas. Porém, quando o solo é encharcado, ou seja, nós induzimos um estresse de oxigênio pela falta de oxigênio nas plantas, nós podemos ver nitidamente que a concentração de ACC aumenta drasticamente e logo em seguida há um aumento da concentração de etileno naquele ambiente, como uma resposta ao encharcamento. Mas espera aí, nós não dissemos que é necessária a presença de oxigênio para a conversão? Como que eu posso ter aumento da produção de etileno em função do ACC no solo encharcado se eu não tenho oxigênio para que haja essa conversão? Não temos a presença de oxigênio nas raízes. Então o ACC que é produzido nas raízes, ele é transportado via xilema para a parte aérea e na parte aérea agora, em contato com o oxigênio, o ACC é convertido em etileno e esse etileno agora induz o fenômeno da epinastia na parte aérea, nas folhas da parte aérea. E essa tabela está mostrando justamente isso.
nós temos aqui o experimento feito com tomate, em que nós temos a medição da concentração de ACC e de etileno. E nós temos duas plantas. Nós temos a planta controle e nós temos as plantas alagadas. Nós podemos observar que no tempo zero, nas plantas controle e alagadas, não tinha praticamente nada de ACC e tinha muito pouco de etileno. 24 horas depois, a planta controle que não foi alagada tinha nada de ACC, enquanto que as plantas alagadas já tinham aumentado a concentração de ACC. Etileno continuava praticamente nada na planta controle, mas aumentava gradativamente nas plantas alagadas, a concentração de etileno. 48 horas, nós podemos observar que na planta controle continuou sem zero, a concentração de etileno também continuou muito baixa, mas nas plantas alagadas a concentração de ACC e a concentração de etileno estava aumentando drasticamente. E aqui um outro exemplo para reforçar isso. Aqui nós temos plântulas tratadas com etileno, ppm. Aqui nós temos nossa planta controle, e aqui nós temos plântulas tratadas com 10 ppm de etileno. Essas plantas estão irrigadas, elas não estão desidratadas, embora apresentem esse comportamento com as folhas meio tristes, digamos assim. No zero, elas apresentam esse fenótipo. À medida que eu vou aumentando a concentração, vocês podem ver que vai mudando gradativamente esse posicionamento, até que no 1 ppm e no 10 ppm, vocês podem ver que as folhas continuam normais, mas os pecíolos estão todos virados para baixo. Isso é epinastia. Além disso, o etileno pode auxiliar na formação de aerênquimas. Aerênquimas são estruturas que são formadas ao longo do caule, principalmente no sistema radicular, de tal forma que se a raiz não tem como ter acesso ao oxigênio pela própria raiz, pelo meio onde ela se encontra, ela vai ter a presença de oxigênio sendo trazida da parte aérea até as raízes por dentro da própria planta. Nas plantas que são adaptadas a essas condições de alagamento, uma das coisas que acontece é que a produção de etileno induz a formação de aerênquima, no caso aqui mostrando o arroz inundado, enquanto que o arroz de sequeiro, essa produção de aerênquimas não acontece, e não adianta você tratar a planta com o etileno que não vai induzir a produção desses aerênquimas. Por quê? Porque essas plantas não têm receptores para o etileno. E essa característica é uma característica evolutiva adaptativa, que pode ser transferida através do melhoramento, mas em condições que nós encontramos agora de produção de arroz, ou a planta tem essa característica, é um arroz inundado, ou ela não tem, então ela é arroz de sequeiro. Um outro efeito fisiológico do etileno nas plantas está relacionado com a resposta tríplice na germinação de sementes. Foi exatamente isso que foi observado inicialmente por aquele pesquisador russo. No número 1, nós temos plântulas de ervilha germinadas no escuro, apresentando um comportamento característico típico de alongamento do hipocótilo até a parte aérea. Quando tratado em presença de etileno, ela apresenta essas características: um encurtamento do hipocótilo, um aumento em diâmetro do hipocótilo e a formação dessa estrutura que parece um gancho, que nós chamamos de gancho plumular. E o que é isso? Essa é a famosa resposta tríplice. E ela é induzida pelo etileno. E ela tem uma importância muito grande, é uma importância biológica, porque ela auxilia na emergência da plântula do solo. Como assim? Imagine que você tem uma semente de ervilha germinando dentro do solo. E ele vai encontrar, você colocou ele embaixo do solo e joga a terra por cima e faz irrigação. Então vai desencadear todo o processo de germinação daquela semente. Vai ter imbibição, vai desencadear o metabolismo, vai ter emergência da radícula e depois a parte aérea começa a sair. Quando a parte aérea começa a sair, ela sai atritando com o solo. E nesse atrito com o solo leva a pequenos ferimentos. Esses pequenos ferimentos levam à indução de etileno. E esse etileno faz então que haja essa modificação, essa resposta tríplice. Ou seja, ele vai diminuir um pouco o alongamento celular e vai aumentar em diâmetro e vai formar esse gancho, chamado de gancho plumular. Mas espera aí, eu não quero que a semente atinja a superfície, agora vai crescer menos o hipocótilo? Vai crescer menos, mas vai crescer mais forte. E depois ele continua crescendo. Então aquele peso da terra em cima, agora ele tem força para ir empurrando o que está em cima dele. E quando ele faz essa curvatura, o que ele está fazendo? Ele está protegendo o meristema apical. Então quem vai entrar em atrito vai ser a região do gancho e não o próprio meristema. Quando ele atingir a superfície do solo,
para a produção de etileno, o etileno vai se difundir para fora, ele volta a ficar na posição vertical e aí ele continua seu crescimento normal. É de uma importância extremamente grande para a emergência da planta na superfície do solo. E aqui está mostrando o mesmo efeito do etileno em concentrações diferentes sobre o alongamento do hipocótilo. Do lado esquerdo nós temos o nosso controle, e à medida que eu vou aumentando a concentração de etileno, eu vou aumentando esses efeitos da resposta tríplice na planta. E agora algumas curiosidades práticas. 2 exemplos que eu quero trazer para vocês. Primeiro, se você está a fim de comer banana e só encontrou banana verde no mercado, o que você faz? Uma das coisas que você pode fazer é embrulhar no jornal. Outra coisa que você pode fazer é colocar dentro do forno, mas por favor, deixe o forno desligado, não ligue ele não, é só para efeitos de estudo mesmo. Você não vai assar a banana não, tá bom? E o outro é você fazer um ferimento no fruto. E depois você pode até envolver no jornal ou colocar lá no forno, aí você decide. Por que embrulhar no jornal e colocar dentro do forno, desligado, pode auxiliar na maturação do fruto de banana? Porque lembre-se que o etileno é um hormônio gasoso. Se eu embrulho com bastante folha de jornal ou coloco dentro do fruto, eu estou diminuindo a difusão do etileno que vai ser produzido ali dentro. E eu diminuindo a difusão do etileno, o etileno se concentra mais naquela região. Se eu faço um ferimento no fruto, lembre-se que o ferimento induz aquele tecido à produção de etileno. Mas eu também tenho uma quarta coisa que eu posso fazer, que a gente não vai fazer em casa, é a aplicação de etrel, só se você tiver, mas não é o caso. O etrel ele vai induzir a produção de etileno. Isso tudo vai auxiliar a acelerar o processo de maturação daqueles frutos. Porque lembre-se que o etileno é autocatalítico. Então, uma vez que começa a produzir etileno, o próprio etileno induz a sentir mais etileno. Então, no caso do embrulha no jornal, coloca dentro do forno, ou você faz a aplicação de etrel, se você tiver, você está induzindo, fazendo com que o próprio etileno induza a produção de mais etileno, então vai acelerar o processo de maturação. Por outro lado, se você faz injúria, como é o caso do número 3 aqui, você está induzindo a síntese de etileno. Assim, a sua banana vai amadurecer mais rapidamente. E o segundo exemplo que eu quero trazer para vocês é como que eu faço para aumentar a vida das minhas flores quando eu dou de presente para alguém. Tem várias coisas que a gente pode fazer. Primeiro, eu tenho que manter o fluxo transpiratório, ou seja, tem que cortar o ramo dentro da água. Para quê? Para que não haja o embolismo, para que haja o contínuo solo-planta-atmosfera e a manter o fluxo transpiratório. Segundo, no corte, eu vou ter a produção de etileno, porque eu fiz uma injúria mecânica. Eu posso tratar as minhas flores com um bloqueador da ação do etileno. E dessa forma, as minhas flores vão durar mais tempo. Eu posso colocar o meu vaso longe de uma fonte qualquer de etileno. Não coloque seu vaso perto das bananas, das laranjas, de outros frutos, não. Coloque ele mais distante, porque você vai aumentando a distância, vai diminuir a possibilidade daquele etileno se difundir rapidamente para as suas flores e desencadear a sua senescência. Diminua a temperatura. Se você tiver a possibilidade de diminuir a temperatura com ar-condicionado, ótimo. Se não, sinto muito, não há muito mais o que fazer. Não coloque o ventilador, porque se você colocar o ventilador, você está diminuindo a resistência da camada limítrofe e você vai aumentar a taxa transpiratória. Você tem que diminuir a temperatura. E por que diminuir a temperatura? Vai aumentar a vida das flores após colhidas, porque diminui a taxa respiratória. E é exatamente assim que as flores são transportadas do floricultor até as floriculturas. Você pode aumentar a concentração de CO2. Também não recomendo que você faça isso, mas você pode, aumentando a concentração de CO2, porque ele vai competir com os mesmos sítios ativos para o receptor do etileno. Então vai diminuir a sua ação. Você pode colocar permanganato de potássio no ambiente. Colocando permanganato de potássio, bota um pratinho do lado da sua flor com permanganato de potássio. Vai ficar feio, mas vai absorver o etileno e as suas flores vão durar mais tempo. Aí você decide o que é melhor para você. Você pode aplicar citocininas se você tiver. Se você tiver citocininas, você sabe que as citocininas retardam o processo de senescência. Então o tratamento com citocininas vai aumentar a vida pós-colheita das suas flores. Se for possível, não corte as raízes, deixe as raízes, porque as raízes são fontes de citocininas, então elas vão durar mais tempo. E outra coisa que você pode fazer é diminuir o fluxo transpiratório. E uma das formas de fazer isso é fazer a aplicação de ácido abscísico. Ácido abscísico ele controla a abertura e fechamento estomático, ele induz o fechamento estomático. Então, se você tiver acesso ao ácido abscísico, você pode colocar que ele vai fechar os estômagos e as suas plantas vão durar mais tempo.
porque vai diminuir a taxa transpiratória. Num resumo geral sobre o etileno, que é extremamente vasto, nós temos que a metionina ela é convertida em S-adenosilmetionina, que em presença da ACC sintase é convertido em ACC, e em presença da ACC oxidase é convertido em etileno. E aqui nós temos diversos fatores que vão induzir a síntese de etileno e diversos fatores que vão inibir a síntese de etileno, cada um atuando em pontos distintos. E vocês, além disso, uma vez formado etileno, vocês têm mecanismos de bloquear a sua ação fisiológica. Então vocês podem inibir a sua ação. E aqui estão mostrando alguns mecanismos de fazer isso, como os bloqueadores de receptores e como de adsorção com permanganato de potássio. Basicamente era isso que nós tínhamos para passar para vocês nessa videoaula e nos vemos na nossa próxima videoaula. Até a próxima!